Alguém tem alguma novidade? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos iniciar nossa aula de hoje agradecendo, né, pelo dia de hoje, pelas nossas famílias, pela nossa saúde, né, pela nossa escola, pelas nossas aulas, que todos os dias nós estamos aqui cada vez mais, né, nos ajudando e nos esforçando para aprender, cada dia um pouquinho. Então vamos agradecer por tudo de bom que o Papai do Céu nos dá todos os dias. Alguém quer fazer alguma prece? Alguém quer fazer alguma oração? Não? Então que o nosso dia seja abençoado por Deus, amém? Amém. 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 Amanhã é o aniversário da Sofia. Quem estava lembrando? Vocês lembravam ou não? Não? Amanhã, Eu sei. Você sabia? Amanhã é o aniversário da Sofia, dia 20 de agosto, né? Da irmã dela do dia do Halloween. O meu é dia 24. Terça-feira que Meu é vem. dia 12 de novembro. Né? Eu tenho aqui, ó, a listinha de cada um. Tá bom? Então, vamos iniciar. Vamos pegar a atividade de matemática de terça-feira, tá? Essa daqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vamos começar pela correção e aí depois a gente só faz a geografia e finaliza, tá? É porque ficou da gente fazer a revisão daquilo que a gente viu. Matemática, eu estou tentando fazer as correções aqui, porque tem para tirar dúvidas. Porque muitas vezes, pelo vídeo só, não dá para a gente entender, né? E como eu só faço a explicação e vocês fazem e me mandam, não adianta nada eu só mandar a resposta correta e vocês não entenderem o que está acontecendo, né? Então, sempre matemática, por causa da nossa prova que está por vir, eu vou estar sempre fazendo a correção para a gente poder estar entendendo e não deixando dúvida, tá? Português também, e também ciências, quando a gente estiver trabalhando as listas, tá? Então, a gente vai voltar um pouquinho lá na atividade de terça-feira de matemática, que nós trabalhamos, tá bom? Pega ela aí no seu caderno, por favor, que é essa aqui, ó. Fração na reta numérica. Todo mundo pegou? Conseguiu encontrar ela? Ok. Alguns aí já está corrigido, né? Já passei a devolutiva. Mas aí como eu vi que uma grande maioria não estava entendendo a ideia de colocar a fração na reta, o que eu decidi? A gente está respondendo ela junto aqui, para a gente poder estar entendendo. Porque a gente pode estar trabalhando esse tipo de representação de duas maneiras. Tem aquela maneira que eu expliquei para vocês, que é dividir o numerador pelo denominador e encontrar a parte decimal, quando a gente tem aí os nossos intervalos divididos de 10 em 10 partes. Normalmente vem. Aí a gente posiciona o número decimal no lugar correto. Mas também tem essa maneira aí, ó, essa forma que ela é mais simples, que a gente vai voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você estar compreendendo. Aqui, ó, quando a gente faz essa devolutiva aqui, ó. Dá o zoom aí na telinha para vocês visualizarem se estiver muito distante, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou estar mostrando e colocando o pontinho aonde exatamente vai ficar a fração. O que você quer? Você consegue visualizar a setinha que eu estou mexendo aqui ou não? Dá um ok aí para mim se consegue. Consegue? Então eu vou pôr um lapisinho aqui agora no lugar, ó.
Um pincelzinho aqui. Vou colorir, vou pôr ele colorido aqui para a gente estar marcando o lugar onde é a fração. O que você vai observar? Quando nós temos aí os intervalos que você não está definido ainda, porque aqui nós temos o que na reta? Nós temos intervalos. Ó, do 0 ao 1 é um inteiro. Do 1 ao 2, outro inteiro. Do 2 ao 3, o outro inteiro. Então, nós temos 3 inteiros. 1, 2, 3. Esse espaço aqui, ó, do 0 ao 1, a gente chama de intervalo. Do 1 ao 2, também intervalo. Do 2 ao 3, intervalo. Representa um inteiro, como se fosse uma figura na fração. Então, olha só. Se eu tenho aqui, ó, cada parte, cada inteiro foi dividido em quantas partes aqui? 1, 2. Do 0 a 1, foi dividido em 2 partes. Do 1 ao 2, foi dividido também em 2 partes. E do 2 ao... Fica perto da tia? Tudo bem? Nossa, mas tá tão bonita. Oi? Do 2 ao 3 também foi dividido em 2 partes. Tudo bom, Amanda? Aqui, ó. Olha quem tá aqui comigo. Deixa eu mostrar. A Amanda, ó. Deixa eu colocar aqui a máscara. Tá bom? A Amanda vai assistir a aula aqui, ó, de pertinho de mim hoje. Então, Amanda, aí agora eu passo com você, tá bom? Você trouxe o celular, não, né? Trouxe? Ah, então tá, agora eu te passo. Ó, vamos lá, eu vou tirar aqui pra mim falar com os meninos. Continuando aqui, ó, voltando aqui um pouquinho. Aqui, ó, então os intervalos foram divididos em 2 partes. Lembra que quando a gente fala assim, ó, que o denominador é em quantas partes foi dividida a figura e o numerador é quantas partes que eu estou considerando? Quem lembra? Eu lembro. Aí o que acontece? Então vamos observar a fração. Olha a fração. Que fração é essa da letra A? 4 meios. O numerador é 4, o denominador é 2. Então o que vai acontecer? De 2 partes que foi dividido inteiro, quantas partes eu vou considerar? Quantas partes eu vou contar? 4 partes. Então eu tenho aqui, ó, uma parte. Deixa eu voltar aqui a setinha. Eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Essa é a maneira mais simples de você estar visualizando. Mas, e se eu fizer a divisão? Quanto que é 4 dividido por 2? Eu sei que 4 dividido por 2, né? Se você fazer lá, ó, 4 dividido por 2, vou colocar aqui, ó. É quanto? Que número que eu multiplico por 2 que dá 4? É 2. Então, 2 vai ser a posição que você vai posicionar essa fração. Tudo bem? Bom dia. Eu tô explicando para os meninos aqui. Passa com ela. 10h30. Tá bom? Você quer que passe a mensagem na hora? Ou não? Não precisa, não? Então tá bom. Tô falando com a mamãe da Amanda aqui na porta, tá bom? Então, olha só. Vai ser na posição 2. Ou seja, das 2 partes em que foi dividida, eu vou pegar 4. 1, 2, 3, 4. Então, a sua fração vai ficar aqui, ó, bem nessa posição aqui, ó. Né? Na 4ª parte. Porque ela foi dividida em 2 partes. Cada intervalo foi dividido em 2 partes. E você vai posicionar aqui na 4ª parte, que é... Por quê? Porque 4 dividido por 2 é 2. Então, a sua fração vai ficar aqui, ó. 4. Quem colocou aí na posição... E não foi nessa posição do 2... Vai colocar aí a fração 4 meios. Nesse pontinho aqui, ó. Do 2, tá? Aí você vai escrever a fração. Não é o resultado que você vai colocar. É a fração. Bem nessa posição aqui, ó. Quem acertou? Fala pra mim. Quem acertou essa primeira da letra A? Eu. Oh, João Pedro, mais alguém? Isso. Eu. Ok. Que bom.
Que você vai ver comigo. Agora, olha só, a próxima é 2 terços. 2 terços. Pega a sua tarefa de matemática de terça-feira, essa daqui, ó. Você não trouxe, não? Então, só presta atenção aqui, tá? 2 terços. Mesma ideia, olha só. Do 0 a 1. Do 0 a 1 foi dividido em quantas partes? Fala pra mim. Quantos pedacinhos tem do 0 a 1? 2. Não, conta de novo. Pedacinhos, ó. Eu tô tentando encontrar minha setinha aqui, peraí. Aqui, achei. Ó, uma parte, um pedacinho, 2 pedacinhos, 3 pedacinhos. Foi dividido em quantas partes? 3. O denominador aqui, ó, que é o número que fica embaixo da fração, ele é o quê? Ele é o 3. Então, foi dividido em 3 partes. Do 0 a 1 em 3 partes. Do 1 ao 2 foi dividido em 3 partes. Do 2 ao 3 também foi dividida em 3 partes. Aí, o que acontece? Então, o denominador é 3. Quantas partes eu vou considerar? Que número que está no numerador? 2. Então, eu vou contar aqui, ó. Uma parte, 2 partes. Então, o 2 terços vai ficar nessa posição. Se você dividir 2 por 3, igual a gente explicou, a gente aprendeu naquela aula, o que vai acontecer? Ó? Não dá para dividir 2 por 3. Vai ficar 20. E aqui vai ficar o quê? 0, aí eu vou descobrir 20 dividido por 3. Que número que eu multiplico por 3 que aproxima do 20? 6. 6 vezes 3, 18, né? 20 menos 18 sobra 2. Aí o que acontece? O que você vai observar? Que depois da vírgula, o número vai estar entre 0 e 1, né? Porque aqui tem 0, não tem nenhum inteiro. Na posição 6. Se você for dividir aqui em 10 partes, justamente esse segundo pontinho aqui, vai ser o 0,6. Mas como aqui a gente considerou a fração que foi dividida em 3 partes, o que eu vou pegar? O número, que é a segunda parte. De 3 partes é a segunda parte. Então, 2 terços vai ficar aqui, ó, nessa posição. 2 dividido por 3, ou seja, 2 terços. Aí você vai escrever nessa posição aqui, 2 terços. Quem acertou ou alguém errou? Eu acertei. Coisa boa. Quem errou, apaga e coloca no lugar certo. Acertou, Estela? Eu acertei. Coisa boa. Oi. Mas tem tarefa de quê? Espera aí um pouquinho, essa é correção de matemática. Hoje tem tarefa de geografia. Matemática e geografia. Tá? É pra que eu leve pra escola. Hã? É pra eu levar pra escola. Português, matemática e geografia. Tá bom. Tá bom? Agora, ó, o último. 7 terços. Então, nós vamos observar aqui, ó. De 3 partes, pegou 7. Por quê, ó? Foi dividida em 1, 2, 3. Cada intervalo foi dividido em 3 partes. Por isso que o denominador é 3. Quantas partes eu vou considerar no numerador? 7. Se eu fazer 7 dividido por 3, o que vai acontecer? O 7 é maior que o 3, então eu não vou colocar o 0 e nem a vírgula. Vai ficar o quê? Ó? 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Sobra 1. Aqui eu vou colocar a vírgula, ó, vírgula, e vou pôr um 0, porque quando a gente coloca a vírgula, a gente pode acrescentar um 0. Que número que eu multiplico por 3 que aproxima do 10? 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Aí vai continuar, 1. Então, vai ficar aqui na posição 1,3. Se você contar, observando o numerador, a 7ª posição, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa posição aqui, ó, esse pontinho aqui,
vai ser o 7 terços. Por quê? Porque quando você divide 7 por 3, ó, dá 2, você andou 2 números, 2 inteiros, e na terceira parte. Ou seja, no 3 décimos após o 2 terços. Então, o seu 7 terços vai ficar nessa posição aqui, ó. A sétima parte depois do 2. 2 inteiros e 3 décimos. Vai ficar nessa posição. Então, quem tiver colocado em outro lugar, corrija a atividade aí. Então, quando você tem a reta numérica e tem as frações, observa o denominador. Sempre o seu intervalo vai estar dividido em relação ao denominador. E você vai contar quantas partes em relação ao numerador. Se não tiver divisão, aí você vai imaginar. Cada intervalo vai ser um décimo. Vai dividir em 10 partes. E aí você pode pegar a régua e marcar, né? E aí você vai estar contando de um em um, de acordo com a divisão que você vai fazer. Então é isso aqui, ó. O que a gente vai voltar fazendo? Vai estar colocando aí, eu vou tirar só essa parte aqui que tá toda colorida, para ficar bem bonitinha agora a nossa reta, porque já vai estar no vídeo aí, ó. O 4 meios vai ficar na posição do 2, o 2 terços vai ficar nessa posição, que é entre o 0 e o 1, né? Vai ficar, que a gente descobriu que vai ficar nessa posição, e o 7 meios vai ficar no primeira parte depois do 2, porque é 2 inteiros e 3 décimos. Desculpa, eu falei 7 meio, é 7 terços, tá? 7 terços. Vai ficar nessa posição. Dessa maneira aí que vai ficar a sua resposta. Agora deu para entender? Ou tem alguma dúvida? Posso passar para frente? Sim. Ok. Quem tiver dúvida, liga o microfone aí e fala que tá com dúvida, tá? Agora, ó, continuando aqui o nosso desafio. Esse desafio, o que você está observando? Ó, a bruxa fez um chocolate envenenado e quer dividir na medida certa. Para isso, ela usou a reta numérica. Qual a medida da parte colorida da barra em número decimal? Número com vírgula, número decimal. Observa aqui, ó. Vou colocar lá no Paint para a gente tá descobrindo aqui. Espera aí só um pouquinho. Vou voltar aqui. Ok. Você vai observar a parte colorida. Olha só essa parte colorida aqui, ó. Quantas partes foi dividido o meu inteiro agora? A ideia que eu te disse. Uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada inteiro aqui, ó, foi dividido em 10 partes. Ou seja, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 1 inteiro. Não tem 10 décimos, é 1 inteiro. Então, de 1 a 2 também foi dividido em 10 partes. E aqui é a posição 2 terços. De 2 a 3 também foi dividido em 10 partes. Então, eu tenho em destaque aqui, ó, o meio. O meio não é metade? Qual que é a metade de 10 partes? 5 partes. Então, o que está colorido aqui, ó, são 5 quadradinhos. Então, que número decimal representa esses 5 quadradinhos? A metade. E como que eu escrevo esse número decimal? 0. Por quê? Porque não passou de 1, então é 0 inteiro. 0, vírgula. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 0,5. Então, essa fração, essa representação que demonstra aí a parte em que foi dividida a quantidade de chocolate que a bruxa vai estar envenenando, é 0,5 décimos. Quem acertou? Ou alguém errou? Essa aí eu acertei. Acertou, Ana Beatriz? Essa eu acertei. Que bom, parabéns para quem acertou. Quem errou, vai lá e conserta. É só colocar o 0,5. Então, a medida da parte colorida em número decimal é 0,5. Ok?
Então, agora a gente vai dificultar um pouquinho, só um pouquinho, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui a atividade de matemática de hoje, que vai ser no livro. Só confira para mim, por favor, o material de hoje de vocês só tem geografia ou veio folha de matemática? Não tem, só tem geografia. Só tem geografia, né? Porque o meu também só tem geografia. Ok, então a gente vai fazer a atividade de matemática de hoje no livro, tá? Então eu gostaria que vocês tivessem pegando o livro de matemática. Sua mãe buscou o livro? Sua mãe buscou o livro na escola? Tá bom. Pega para mim o livro de matemática, lá na página 138. 138, tá? Vai ser essa atividade aqui, ó. Na hora que vocês estiverem prontos, fala para mim, ok, está pronto. Posso continuar? Livro de matemática, na página 138. Ok? Nós temos aí ó, a atividade de número 2, que você vai estar respondendo no livro, e a atividade de número 3, e um desafio, tá? Esse desafio eu vou explicar ele depois. Atividade número 2 e atividade número 3 é a representação também na reta numerada. Só que agora, nós temos também frações mistas. Só relembrando o que é o número misto, olha só. Nós temos aqui, ó, o 1 que está acompanhando 2/3. Quando aparece um número inteiro e a fração, a gente chama esse número aqui de número misto. Ou seja, 1 inteiro e 2/3. Aí você vai estar observando, quando eu tenho 1 inteiro, quer dizer que eu andei todo aquele intervalo. E vou estar ultrapassando aquele intervalo. Por exemplo, 1 inteiro e 2/3. Eu tenho de 0 a 1. 0 a 1 é 1 inteiro. Onde que vai ficar o 2/3? Foi dividido em 3 partes, na segunda parte depois do 1. 2 inteiros e 2/3. Oi? Eu tinha livro para falar a página do caderno que eu tinha. Do livro? 138. 138. 138. 138. Tá? Ok. Continuando. Se eu tenho 2 inteiros e 2/3, ó, 2 inteiros, 2/3. Ou seja, andou uma parte, 2 partes, e você vai considerar a segunda parte depois do 2. Por quê? Porque foi dividido em 3 partes, e você vai considerar a segunda parte. 2/3. O que vai acontecer com 2/3? Você tem inteiro? Não tem um inteiro, é só a fração. Ou seja, não andou um inteiro, vai ficar entre 0 e 1. Lembra que eu disse que quando o numerador é menor que o denominador, toda a fração fica entre 0 e 1? Ou seja, não apareceu o inteiro aqui do lado, ó. Então, você vai considerar só essa parte aqui, ó. Ou seja, de 3 partes, você vai pegar a segunda parte. E a última aqui, que é 2 inteiros e 1/3. Andou uma parte, 2 partes, e vai pegar a primeira parte de 3. Está dividido em 3 partes e vai pegar a primeira parte. Então, quando a gente vai trabalhando a reta numérica, é isso aí, né? Olha o numerador e olha o denominador. O numerador é a quantidade de partes que eu vou contar. O denominador é a quantidade de partes em que foi dividida a fração. Então, o que está mostrando aqui na atividade número 2? Observe a reta numerada.
Eu tenho aqui, ó, de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3. Foi dividida em 1, 2, 3 partes. Então, os denominadores é 3. Olha só, nas frações, todos os denominadores é 3. E o numerador? Essa aqui é a 0 parte, ou seja, nenhuma parte de 3. Uma parte de 3, que é 1/3. 2 partes de 3, que é 2/3. 3 partes de 3, que é o inteiro. 3 dividido por 3, 1. Então, esse aqui é o inteiro. Quando o numerador é igual ao denominador, é o inteiro. Aqui eu tenho 4 partes de 3, que é 4/3. 5 partes de 3, que é 5/3. 6 partes de 3, que é 6/3. 6 dividido por 3 é 2, que é 2 inteiros. 7 partes de 3, 7/3. 8 partes de 3, que é 8/3. 9 partes de 3, que é o 9/3. 9 dividido por 3, 3. Então, você vai falar assim, ó. Em quantas partes iguais estão divididos os inteiros? Acabei de dizer. Foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3. Cada inteiro é dividido em 3 partes. Letra B. Escreva a letra que corresponde a cada fração. 1 inteiro e 2/3, ó. 1 inteiro e 2/3, a segunda parte. Você vai pegar a letra e vai colocar aqui nesse lugar. Cada letra que representa a fração nessa reta aqui da número 2. Você não vai desenhar a reta, você só vai pegar a letra e colocar aqui no lugar, ok? Agora, a atividade número 3. Observe mais uma reta numerada. Em quantas partes iguais estão divididos os inteiros? Ó, o inteiro é do 0 a 1, do 1 ao 2 e do 2 ao 3. Do 0 a 1, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Olha o denominador, é 4. Então, foi dividido em 4 partes iguais. Para você descobrir agora a fração, você olha o numerador. Qual é a fração ou o número misto que representa a posição de cada letra? Olha a letra E, vou fazer a letra E com vocês. Só a letra E que eu vou fazer, as outras é com vocês. Quantas partes foi dividido o inteiro? 4. Quer dizer que você vai pegar essa fração, e vai dividir, vai colocar o numerador e o denominador. Vamos fazer aqui a primeira aqui para a gente ver? Você vai pegar essa fração aqui, ó, essa letra, e vai identificar. Foi dividida em 4 partes, ou seja, o denominador vai ser 4. E quantas partes que tem até a letra E? Uma parte. Então, vai ser 1/4. De 4 é a primeira parte. É 1/4. Então, olha só, eu vou fazer o print aqui, vou colocar lá no Paint para a gente estar respondendo essa letra E. Voltando aqui rapidinho, né? Que tá com sono? Rapidinho que a gente vai fazer juntas. Aqui, ó. Isso. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Das partes que eu tenho, foi dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, o denominador aqui é 4. E qual que é a fração que eu vou representar com o denominador 4? Onde está a posição da letra E? Olha aqui, ela está nessa posição aqui, ó.
Então, eu vou contar o quê? De 4 partes, ela é a primeira parte, ó. Uma parte. Então, o numerador vai ser 1. Então, a fração que representa a letra E vai ser 1/4. Isso você vai fazer com as demais. Com a letra F, com a letra G e com a letra H. Lembrando que cada inteiro está dividido em 4 partes. Então, o denominador é 4. Qual vai ser o numerador que vai estar completando aí para formar a fração que representa cada letra? Então, você vai estar respondendo aí para mim, tá bom? E agora você vai fazer esse desafio também, ó. Olha o desafio que foi proposto aí em relação a número misto e representação na reta numérica. Continuando aqui a nossa apresentação, você vai observar esse número misto, vai estar transformando ele em fração e representar ele lá na reta numérica. Você faz a retinha, divide o inteiro em partes e depois você vai posicionar e vai mostrar pra gente onde é que fica esse valor aí em relação à reta numérica. Olha aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? Então, você vai... quantos minutos correspondem a 2 inteiros e 1/4? Então, você pensa assim, ó. 2 inteiros é 2 horas, não é? Em relação a horas. É 2 horas, é 2 inteiros. E 1/4? 1/4 de hora, quanto que é? Quantos minutos? Ela tá falando 4 minutos. Vocês concordam com a Amanda que é 4 minutos? Se eu pegar 1 hora e dividir em 4 partes, é 4 minutos? Ou é 10 minutos? Bom dia, Stella. Ou é 20 minutos? Pensa aí. Você pode fazer a reta também, se você quiser. Aí o que você fizer, você deixa para mim ver qual foi seu raciocínio, tá? Ó, o inteiro é 2 horas, nós estamos falando de horas. É 2 horas e quantos minutos? Aí eu quero que você descubra os minutos. Se você colocar na reta e dividir as horas em 4 partes... Fala... Hã? A resposta tá na cara? Então fala a resposta para mim. Não é 2 horas, não, professor? Não. Quantos minutos corresponde 2 horas e 1/4? 2 horas já é. Agora em minutos, passou de 2 horas. É 2 horas e quantos minutos? 4. 4 minutos? Eu acho que é. Pega 1 hora e divide em 4 partes. Será que é 4 minutos? Vou deixar vocês descobrirem. Faz esse desafio aí pra mim. Ok. Você entra na aula. Você tá na aula, tá? Entra de novo, vou explicar geografia, tá bom? Eu trouxe. Não trouxe nenhuma. Só um caderno. Então, nós vamos fazer no caderno. Eu te empresto pra você fazer. Então, você vai acompanhar aqui com a tia, tá? Depois você me devolve esse detalhe. Só copia a atividade. Deixa eu permitir lá. Ô, tia. Oi. Eu vou tentar, mas não digo nada. Você tá levantada da cama que eu me desafio. Ah, sim. Professor? Oi, Guilherme. Hoje eu não vou poder ir pra escola não, porque eu tô doente, eu tô gripado. Ah, você não melhorou não, Guilherme? Ainda não. Não, então continua acompanhando aqui com a professora. Aí, tranquila. Aí, semana que vem, na hora que você tiver... Se amanhã você tiver melhor, você vem. Se não, semana que vem você vem, tá bom? Tá. A senhora tá de Covid mais, não? Graças a Deus eu saí da quarentena. Sarei. Então é boa agora. Então vamos continuar. Matemática tá entendido? Posso passar pra frente? E eu tô meio encardida ali na número 2. Oi? Eu tô meio encardida ali na número 2. Você tá o quê? Encardida? Vamos voltar na número 2 então. Pera aí um pouquinho. Eu tirei aqui da guia. Pode falar. Eu sei, mas encardida é sujo, né não? Eu tô vendo. Meus panos de prato, quando fica encardido, eles ficam sujos. Mas eu tô falando que eu tô meio ruim aqui, tá
pra fazer. Tô brincando. Tô brincando. Vamos voltar então? Vou pegar aqui, ó, vou copiar aqui, vou colocar lá no Paint também pra gente... Essa letra B aqui, escreva a letra que corresponde a cada fração, cada número. Você tem aqui pra fazer, gente. Eu vou colocar, calma. Vamos aqui que vai dar certo, peraí. Vou mostrar pra você de novo, então. Aí os meninos que tiverem dúvida, já aproveita também e tira a dúvida. Deixa eu parar aqui, vou lá de novo pra gente estar apresentando a atividade lá pra gente fazer junto, então. Vou fazer uma. Eu tô achando que vocês estão acostumando a eu fazer pra vocês copiarem. Você tinha que ver a cara da professora quando o trem saía. É, né? Observa aqui, ó. Vamos lá, então. Presta atenção, tá? Número 2. O que é para fazer no número 2? A gente vai estar, primeiro, observando em quantas partes iguais está dividido o inteiro. Fala para mim. O inteiro é isso aqui, ó. Do 0 a 1, do 1 ao 2. 3 partes. 1, 2, 3. Por isso que os denominadores é 3. Ok? Ok. Agora, vamos olhar o numerador. Então, você vai observar aqui, ó. Escreva a letra que corresponde cada fração ou cada número misto. Eu tenho o primeiro, eu vou fazer a primeira e vocês fazem as outras 3. Vou olhar aqui, ó. É número misto. Por que é número misto? Tem o 1, que já está indicando que é um inteiro. E tem 2 terços, quer dizer que passou do 1, mas não chegou no 2. Tá nesse intervalo aqui, ó. Vou tirar essas setinhas aqui. E tá aqui, ó. Tá nesse intervalo. Passou do 1, mas não chegou no 2. Então é 1,1. Ah, não. Tá querendo saber que letra que é. Olha a pergunta. Meninos, presta atenção nas perguntas. Você tem que ler com atenção. Olha só. Escreva a letra. O que é pra você escrever? A letra A, B, C, D, E, F. Não é verdade? Isso não é letra? Então, olha só. Que letra que eu vou colocar? Letra A, letra B, letra C ou letra D para representar o 1 inteiro e 2 terços? Está em ordem crescente, ó. 1 terço, 2 terços, 3 terços, 6 terços. Ok, Ana Beatriz. Mas presta atenção na pergunta. 1 terço é essa posição. O A está representando uma posição que eu não sei. A gente está descobrindo. O 3 terços é a posição 1. Aqui vai ser 4 terços. Ó, 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços, 7, 8, 9. Então, tá vendo que o numerador aqui, ó, é cada parte que eu tô contando. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Agora, olha só esse número misto. 1 inteiro e 2 terços. Então, andou 1 inteiro e vai pegar a segunda parte. 2 terços. Onde vai estar isso aqui? Qual é a letra que eu vou colocar aqui? A letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Se eu já andei uma parte, se eu já andei toda essa parte aqui, ó. Ó, toda essa parte aqui eu já andei, eu já contei. Aonde que vai parar o inteiro e 2 terços? É 1 inteiro e 2 terços. Não é na segunda parte depois do inteiro? Que letra que tá na segunda parte depois do inteiro? Fala pra mim a letra. Letra B. Então, nessa posição aqui, ó. Nessa posição aqui, 1 inteiro e 2 terços vai ser a letra. Aí você vai vir aqui e vai colocar a letra B. E assim você vai fazer com as demais, tá? Com a letra C. Esse número aqui, que letra que vai ser? Vai ser a letra A, letra C ou a letra D? Esse número aqui vai ser a letra A, letra C ou letra D? E esse número aqui, 2 inteiros e 1 terço? Você tem que fazer a leitura do número e observar a posição na reta. Certo? Ok. Então vamos continuar. Agora,
Qualquer dúvida me procura, tá bom? Vamos para geografia, senão não vai dar tempo. Nós temos aí, ó, poucos minutos. Eu vou ter que mandar outro link, porque senão não dá tempo. Pode ir. A atividade de geografia, eu vou explicar ela rapidinho aqui agora, ó, para dar tempo. A atividade de geografia, pega ela aí comigo. Ai, preguiça. Não, sem preguiça, vamos lá, ó. Tia, Oi. eu tô morrendo. Não é de Deus. A Estela tá falando que preguiça não é de Deus. A atividade de geografia... Você não fala pra mim que é pecado ter preguiça. Vamos lá, ó, senão não dá tempo. A atividade de geografia, nós estamos falando sobre economia de energia e meio ambiente. Na aula anterior, nós vimos os tipos de energia. Essa aqui, companheira. Na aula anterior, nós vimos os tipos de energia. Energia elétrica, energia eólica, energia nuclear, né? Nós vimos vários tipos de energia. Qual que é a energia que nós mais utilizamos no nosso dia a dia? A energia de negócio lá da luz. Nós usamos mais, a mais utilizada é a energia elétrica, né? Que é a energia que vem da força das águas, das hidrelétricas. E também agora nós vemos muito a energia solar, né? Vários lugares aí está utilizando a energia solar, que é aquela que tem as placas que colocam em cima das casas. E nós temos aí na imagem, olha, observa aí na sua imagem, nós temos aí a energia eólica. A energia Isso. A energia elétrica, a energia solar e a energia eólica são energias renováveis. Por quê? Porque vem da natureza e ela está em abundância para nós. O que é uma energia renovável? São aquelas a energia que ela não acaba. A gente utiliza e a gente pode utilizar de novo, desde que o homem não polua, por exemplo, a água, né? O homem não faça nenhum desvio para que ela possa secar e assim por diante. Só que o aquecimento global, que é porque por causa da poluição do ambiente, está afetando a camada de ozônio, aí está ocorrendo o que? O aquecimento global, por isso que está muito calor, né? Muito quente. O que está acontecendo? Os raios solares atingem a água e a água evapora. E aí vai diminuindo, vai vindo a seca. As mudanças climáticas são responsáveis pelo aquecimento global, onde vai diminuindo a água, vai ocasionando um certo impacto nas mudanças climáticas. E isso vai fazendo o quê? Afetando também o consumo de energia, porque nós precisamos dessas fontes de energia para poder estar gerando energia. Então você vai fazer a leitura desse primeiro texto, que vem falando sobre os impactos ambientais no consumo de energia, certo? E também tem o segundo... Oi? E também tem o segundo texto, que é essa imagem aí, ó, que vem nos mostrar, vamos economizar energia? Além de reduzir custos, contribuímos para a preservação do nosso planeta. E aí tem algumas dicas. Você vai fazer a leitura do texto 1 e do texto 2. Por exemplo, aí, ó, desligue o computador quando não for utilizar. Esses computadores de mesa que a gente utiliza aí, que põe na tomada, né? Desligue o ventilador quando não tiver muito calor, né? Você não precisa usar ele desnecessariamente. Apague as luzes. Se você vai sair daquele cômodo que vai para outro lugar, apaga a luz. Essa tarefa tá parecendo a minha mãe falando. Eu tenho certeza que eu ia falar isso agora. Eu tenho certeza que a mamãe e o papai falam assim: apaga a luz, você deixou a luz ligada, saiu do quarto, desliga a luz, né? Não deixar a luz acesa de forma desnecessária. Então essas são algumas dicas. Você vai ler o texto 1 e o texto 2
e vai copiar essas perguntas agora no seu caderno de geografia e vai responder. Ô, tia. Copiar. A minha foi apagar a luz, né? Aí eu peguei e apaguei. Aí ela tava lá no quarto, né? Eu apaguei, né? Aí ela falou pra mim, que ela falou pra mim, eu ia desligar, tava desligando a luz. Aí ela falou pra mim deixar acesa. Aí eu peguei e saí desliguei de novo. Ela falou de novo, né? Pois então. Então, ó, vamos, ó, vai fechar a nossa aula de hoje. Nossos minutinhos estão esgotados. O que é a atividade de hoje? Atividade matemática do livro. Português é depois. No livro, matemática, página 138, tá? Responder as 3 questões. E geografia, Guilherme, ó, geografia, copiar e responder no caderno essas atividades aqui relacionadas a os 2 textos que está aí. Número 1, quais os impactos ambientais que são ocasionados pelo uso irracional da energia? Aí você vai ler o texto e vai falar, olha só lá no texto, ó, quais são os impactos que acontecem aí, ó. A emissão de CO2 é um deles, e tem outro. Aí você vai encontrar o que é impacto? É alguma coisa que prejudica a natureza por causa do uso desnecessário dessa energia aí que a gente tá falando, tá bom? Aí eu coloquei assim, quais impactos ambientais na número 3, estava perguntando assim. Isso. Estava perguntando quais impactos ambientais pelo uso irracional de energia são. Isso, aí você vai escrever quais são eles. Porque assim. Espera aí, Ana Beatriz, meu tempo está acabando. Coloca e manda para mim. Depois a gente corrige. Senão não vai dar tempo. Número 2. Além de utilizar energias renováveis, que tipo de atitudes podemos ter para a preservação desses impactos ambientais? Tem outros tipos de preservação, para a gente não deixar que isso acabe, né? Não deixar que essas fontes renováveis acabem. A água, o ar, os raios solares de forma adequada para a nossa vida. Número 3. Que atitudes individuais podemos ter para esta preservação? Número 4. Isso. Número 4. Você realiza alguma dessas atitudes em casa? Você apaga a luz? Você desliga o computador na hora que você não vai usar? Certo? Aí você vai identificar aí o que você faz para ajudar na economia de energia, para redução dos impactos ambientais, tá? Aquilo que vai prejudicar a natureza. Número 5. Quais outras atitudes podem ser tomadas para a economia de energia em casa? Além dessa do texto, dessas 3, quais outras você pode estar realizando? Tem várias, né? Aí você escreve aí, tá bom? É isso aí. Não dá tempo mais, porque nossa aula está terminando. Eu quero agradecer a participação de vocês. Se eu não quiser mandar por linda, só desculpa aí, né? Ok. Aí é porque eu tava com de cabeça, porque eu tava com... Certo? Eu quero agradecer a participação de vocês na aula de hoje, tá? Faça com bastante atenção, manda pra gente, para poder eu estar corrigindo, tá? E aí eu vou estar fazendo as devolutivas a partir de 1h da tarde. Vou estar fazendo as devolutivas, tá? Eu não vou estar dando aula, é devolutiva. Então eu vou estar só olhando a atividade e devolver para vocês, ok? E aí, só um pouquinho. E aí o que acontece? Vocês vão estar... Tem gente que está mandando uma atividade e esquece de mandar a outra. Tem gente que esquece de mandar a atividade, não está fazendo. E eu estou arquivando, é a sua presença, é a chamada do dia, certo? Eu coloco aqui a presença para quem está no Meet. Eu tô com medo de não ser chamado na escola, porque não fiz certo? Tá tudo seja na massa. Ok. E eu vou estar aguardando vocês na aula de amanhã, tá bom? Amanhã vai ser bem legal. Amanhã a aula vai ser... Quem já viu o material aí vai ver que vai estar, ó, bem legal. Eu faço isso hoje, amanhã tem que fazer. Certo? Então é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Então fala, nosso tempinho.